Oi, gente! Bem-vindos ao Já que é pra falar, falei, o seu podcast psicológico que vai além do óbvio. Aqui com vocês eu, Jaqueline Ottani, psicóloga e sua anfitriã nesse canal. Bora lá? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que nesses últimos dias tem me pegado um pouco, confesso. Eu imagino que seja algo que todo mundo já sentiu na pele, aquela sensação de não ser tão forte quanto a gente imaginava que era. Tem dias que a gente acorda com essa força dentro da gente e consegue matar 1 milhão de dragões no mesmo dia, mas tem dias que parece que o negócio fica muito mais difícil. É óbvio que todo mundo carrega uma força dentro de si e eu acredito que ela esteja aí em algum lugar, mas é também verdade que tem dias que parece que ela some completamente e a gente se vê ali no meio de 1 milhão de problemas para resolver, um monte de batalhas para enfrentar e sem recurso nenhum, talvez naquele momento, para lidar com essas coisas. Mas seguinte, calma, respira. Não vamos nos desesperar por causa disso. Eu que já vi de um tudo nesses meus 10 anos de psicóloga, eu posso te garantir que isso não é um motivo para que você se envergonhe. Passar por esse momento difícil, sentir que realmente não está forte, que talvez essa força nem exista dentro de você, porque isso passa pela nossa cabeça, achar que não vai conseguir, sentir que não tem esperança, são sentimentos muito difíceis, mas que fazem parte, às vezes, do nosso processo. Então, assim, a gente tem que entender que o conceito de força, ser uma pessoa forte, não significa ser forte o tempo todo. Então, você pode ser uma pessoa forte, só que em algum momento não vai acontecer. Isso, meus amigos, é ser um ser humano. Homo sapiens sapiens. É isso. A gente anda esquecendo hoje em dia que o ser humano é falho e que por mais bem intencionado e por mais livros de autoajuda ou vídeos de coach que você assista, você ainda assim vai cair e vai cair feio. Não tem como passar por essa vida sem levar um tombo. Vai me dizer que você esqueceu que quando você nasceu você não sabia fazer exatamente nada além de chorar e sujar as fraldas. Você teve que aprender a falar, a andar, a se comunicar, e todas essas coisas levaram tempo. E digo mais, levaram uns tombos extremamente necessários. Existe até um método científico de resolução de problemas que tem esse nome, tentativa e erro. Esse método também é chamado de método de experimentação. Ele é um dos pilares dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Quem trabalha com criança já deve ter ouvido falar disso. Ele consiste basicamente em tentar diferentes formas para resolver um problema, avaliar os resultados dessas tentativas, aprender com os erros, com o que não deu certo, até se chegar à melhor solução. Imagina então o bebê aprendendo a andar. Ele não nasce sabendo como colocar um pé na frente do outro e se equilibrar, não é? Ele tenta se levantar, dá alguns passos desajeitados e cai. Mas é justamente através dessas quedas que ele aprende. Ele experimenta diferentes maneiras de se movimentar, de colocar os pés, de se apoiar, observa o que funciona e o que não funciona e devagarzinho ele vai desenvolvendo essas habilidades motoras. Não se trata, então, de fracasso quando ele cai, mas sim de um processo de aprendizagem. E é exatamente isso que torna a gente mais forte e resiliente. Mas, por outro lado, eu entendo que a gente sofra muito dentro desse conceito da derrota. E o que agrava mais ainda essas situações é o lance da gente ficar olhando para a grama do vizinho. Você está lá no seu percurso, você está vivendo a sua vida, você está caindo os seus tombos. Mas hoje, a gente, além de fazer tudo isso com a nossa vida, a gente tem várias comparações. Quando a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, essas comparações eram reduzidas, mas já existiam, mas geralmente ficava ali dentro da própria família ou dos amigos, uma coisa mais próxima. Hoje, a gente se compara com absolutamente todo mundo. Tem gente que se compara com o Neymar. Amigo, não dá.
Não dá pra gente se comparar com uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo. Não tem como a gente comparar a nossa vida com essa galera. Não tem como você comparar a sua vida com a Virgínia, entendeu? A gente tem que olhar para nossa vida. Então, mesmo que tenha, claro, algumas pessoas que a gente pode se inspirar, pode aprender alguma coisa com elas, é claro, mas não tem como você seguir os mesmos passos ou pior, ficar se comparando e achando que para eles tudo é mais fácil e para você tudo é difícil. Porque se você se colocar nesse caminho, principalmente esse último que eu falei, você vai correr o grande risco de ser aquela pessoa que fica sentada, só apontando o dedo e reclamando que não funciona com ele, que os problemas dele não se resolvem e fica ali só olhando as redes sociais sem fazer nada. Isso é uma coisa terrível e que todo mundo corre o risco de fazer. A gente é ser humano, lembra? Tudo bem, acontece, falhas. Só que é importante que você se olhe hoje, veja onde estão os seus problemas, aonde está essa situação difícil de você resolver e que você possa encontrar um caminho e uma estratégia para lidar com isso. Nesse processo de encontrar essa resposta, você vai tentar algumas vezes, você vai errar muitas outras, até que você consiga resolver essa situação. Resolver a situação não significa que o problema vai deixar de existir. Presta atenção nisso. Resolver a situação é você conseguir estar nela, viver ela ou passar por ela e não carregar um sofrimento que atrapalha a sua vida, ok? Então, assim, a próxima vez que você se pegar pensando que não é tão forte assim, se lembra disso que a gente conversou hoje, que isso faz parte do processo, quer você queira ou não. E nesses momentos, é importante lembrar que você tem uma força, mas que você é limitado, que você tem falhas e que mesmo com essas limitações e com essas falhas, você tem também a capacidade de sair dessa situação. Se não conseguir sozinho, vai ter que buscar ajuda, vai ter que buscar apoio, mas não significa que porque você não vê a resolução do problema, ela não exista. Por isso, inclusive, que existe psicologia, para a gente ajudar, às vezes, o paciente ou o cliente a achar uma resposta que ele agora, nesse momento, por algum motivo, não está enxergando. Então, assim, se você está passando por isso, lembra do que a gente conversou, exercita se olhar e ver aonde você está no meio dessa loucura toda que é a vida, veja qual sentimento está presente. Se você perceber que o sentimento que está presente é um sentimento difícil, viva ele por um tempo, se for necessário, escuta o que ele tem para te dizer, mas assim, não se apega nele. Não fica ali apegado, porque não é isso que vai te ajudar. Tudo bem viver esse momento de fraqueza, tudo bem passar por ele, só que ele tem que ser passageiro, porque se você ficar nesse movimento durante muito tempo, aí sim você vai cair num problema de saúde mental mais grave e eu não quero que isso aconteça com você. Então é isso. Toma cuidado, se aceite enquanto ser humano e se cuida. É preciso que você se cuide, que você se olhe, que você se observe, para que então um dia você possa realmente alcançar as coisas da forma que você quer. Beleza, meu Brasil? Antes de finalizar esse episódio, eu preciso agradecer todo mundo que tá compartilhando, que tá me ajudando na divulgação do podcast. Eu tô extremamente feliz com os resultados que a gente tem tido aqui, essa questão de poder conversar com vocês de pertinho, da gente refletir junto, tá me fazendo uma pessoa muito feliz, e eu devo tudo isso a vocês que estão aí me apoiando e me ajudando na divulgação. Se vocês tiverem sugestões de tema para que eu fale aqui com vocês, vocês podem deixar ali embaixo, tem uma caixinha de perguntas, vocês podem responder ali na caixinha, colocar os temas, só que fica público, né? Se vocês não quiserem deixar público a sugestão de vocês podem me encontrar lá no Instagram, @jaqueotani.psi, e pode me mandar um direct que lá também eu tô recebendo essas sugestões. Vejo vocês então semana que vem. Muito obrigada por hoje, porque já que é pra falar, falei.
Um beijo e até semana que vem.